Ok. Boa noite a todas. Nós estamos aqui para finalizar o nosso curso hoje, né? Esse nosso último encontro. E um assunto e um tema bem polêmico, mas muito interessante, certo? E que, na verdade, assim, precisaria de muitas aulas só para este tema, né? Como o nosso curso também, assim, é o que se propôs, o curso de teologia básica. Então, nós pincelamos temas para que você tenha um desejo ou de se inscrever no curso de teologia mesmo, estudar profundamente esses temas, ou fazer mais cursos discipulares, né? Para aprender mais disso e participar também da escola bíblica, né? Que a escola bíblica ela detalha muito do que nós falamos aqui, certo? Então, sem mais delongas, porque nós temos um assunto também longo, né? Todos os assuntos foram longos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para nós iniciarmos. Estão vendo aí? Estão, né? Sim. Então, a doutrina do futuro, que vai tratar dessas situações que nós vamos abordar agora, né? O que acontecerá quando Cristo voltar, sobre o juízo final e sobre os novos céus e a nova terra. Na aula passada, nós abordamos esses temas, certo? Nesta aula, apesar de temas mais curtos, né? Só apenas 5 pontos, ela tem muita coisa para que nós possamos captar e aprender, ok? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, né? Já que eu falei sobre a doutrina do futuro, é o que acontecerá quando Cristo vai tornar. O estudo desses eventos do futuro, não é isso? É muitas vezes chamado de escatologia, segundo a palavra grega eschatos, né? Que significa último. O estudo da escatologia, portanto, é o estudo das últimas coisas. Isso é só um seminário, entendeu? Isso merece uma disciplina só para isso, né? Você passa o semestre estudando só esse assunto, ok? Nós vamos, alguns pontos, né, que a gente vai abordar agora. Haverá uma volta súbita, pessoal e visível e corpórea de Cristo? Devemos ansiar pela volta de Cristo? Não sabemos quando Cristo voltará? Todos os evangélicos concordam quanto às consequências definitivas da volta de Cristo, mas há discussão quanto aos pormenores dos eventos. Essas discussões, essas diferenças de opiniões não alteram, entendeu? Ou a questão da fé ou da doutrina, desse tipo de opinião que eu tenho sobre o milênio ou não, entendeu? Isso são pormenores, eles não afetam, né, a fé em Cristo Jesus ou a doutrina. Poderá Cristo voltar a qualquer momento? Então, nós vamos abordar alguns temas nessa primeira parte aqui, certo? Então, vamos lá. A repentina volta de Cristo. Eu escolhi colocar os versículos hoje, certo? Para que nós pudéssemos ser um pouco mais rápidas, tá? Então, aí eu queria pedir para vocês participarem, são 3 versículos que nós temos aí, para cada uma ler um versículo. Eu vou falar na sequência que eu estou aqui, certo? A Adriane, a Kênia e a Bárbara. Lerem esses 3 versículos, 3 amontoados de versículos que a gente tem aí, certo? Pode ler no slide, Adriane. Eu coloquei na NVI, eu sempre uso a NVI, se você quiser, né? Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Kênia. Kênia está aí? Aqui. Certo. Próximo texto. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho,
senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Marcos 13, versículos 32 e 33. A Bárbara leu primeiro o último versículo. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Lucas 12:40. Certo. Na minha sequência aqui, tá Maila. Filipenses 3:20, Maila. Lê para nós aí. Aqui, gente, peraí. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Certo. Continuando, entendeu? Nós temos aí mais 4 versículos. Eu vou falando aqui a sequência do que está aparecendo para mim, tá bom? A Cláudia, lê a primeira perícope aí dos 2 versículos. Ou, na verdade, é um versículo. Lê Tessalonicenses e Tito também. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 1 Tessalonicenses. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e... aqui não dá para eu ver o outro lá. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Cristo, Jesus Cristo. Certo. Eliade, lê para nós Hebreus. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10:25. Carol, lê para a gente aí o 1 Pedro 4:7. Carol? Você tem que ligar o áudio. Liga o áudio. Ah, estava no mudo, desculpa. Tá ok, peraí. A fim de todas as coisas estar próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Certo. Márcia Barros, lê para a gente já os últimos 2 versículos. Márcia? Bom, então vou ler aqui. Acho que não sei se é o áudio dela. Tem que ligar o áudio também, Márcia. Ai, tô dando problema. Ah, não está conseguindo? Eu acho que não. Ah, então tá bom. Vamos lá. Quer que eu leia, Cris? Pode ler. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. 2 Pedro 3:10. É Apocalipse também? Valdésia. Tá. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, irmãs, a partir dos versículos que nós lemos aqui, né, eu devo dizer sim à volta de Cristo, a repentina volta de Cristo? Cristo vai voltar repentinamente? Sim, né, pelo que nós estamos lendo aqui, né, nos versículos que nós lemos aqui, diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Certo? Então, a volta de Cristo será repentina. Né? A gente já observa isso com todos esses versículos que nós colocamos aqui. Bom,
Agora, haverá alguns sinais que procederão à volta de Cristo, segundo os textos bíblicos, que não, nessa parte nós não vamos ler, certo? Quais são esses sinais que precederão a volta de Cristo? Primeiro, a pregação do evangelho a todas as nações, a grande tribulação, falsos profetas realizando sinais e maravilhas, sinais no céu, a vinda do homem da iniquidade e rebelião, a salvação de Israel. Irmãs, vocês acham que todos esses sinais já se cumpriram? Ou qual deles ainda vai se cumprir? Está se cumprindo todos os dias, quase. Carol disse que está se cumprindo, né? Tem algum sinal que vocês acham assim que já se cumpriu? Que já? Ou ainda estamos no processo? Ou você acha que essas situações são no futuro? Falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Isso aí é todo tempo. Exatamente, né? Aí tem a vinda do homem da iniquidade, rebelião, né? Que seria a besta que o Apocalipse descreve, certo? Então, assim, nós vamos ver agora mais à frente que existem discussões com relação a esses sinais que precederão a volta de Cristo, certo? Alguns irmãos acreditam, algumas denominações acreditam que já aconteceram, quase todos, outros que todos ainda vão acontecer, certo? Então, assim, o próprio autor deixa bem claro que, por exemplo, esses sinais no céu aí, seria um dos sinais que ainda não aconteceu, certo? Mas vamos tratá-los aqui individualmente, certo? Bom, os demais aqui a gente vai tratar em um ponto, mas tem um mais polêmico aqui, que é a salvação de Israel, certo? Nós acreditamos que a pregação do evangelho a todas as nações ainda não foi um sinal totalmente completo. A grande tribulação, há muita discussão sobre isso. Falsos profetas, com certeza nós temos. Sinais do céu, do jeito que é descrito na Bíblia, talvez ainda não seja realizado. A vinda da besta, muitos acreditam que já aconteceu nos primeiros anos da igreja cristã. E a salvação de Israel também há esse entendimento que já aconteceu e alguns entendem que vai acontecer. Ok? Quanto à salvação de Israel, eu quero destacar um texto do próprio autor que diz o seguinte: com respeito à salvação da plenitude de Israel, mais uma vez deve-se dizer que Romanos 9, 11, que é o texto que fala sobre isso, parece indicar que ainda haverá uma grande reunião futura dos judeus, quando eles aceitarem Jesus como Messias. Mas não é certo que Romanos 9, 11 prediga isso. E muitos alegam que não ocorrerá nenhuma outra reunião de judeus diferente da que temos visto ao longo da história da igreja. Uma vez que Paulo se apresenta como um exemplo desta reunião. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Está em Romanos também, no texto que nós... mesmo livro que fala sobre esse texto. Mais uma vez, é improvável, mas possível, que esse sinal já tenha se cumprido. Para muitos irmãos, esse sinal se cumpriu na primeira era da igreja, com a conversão de pessoas como Paulo, entendeu? Barnabé, entendeu? Muitos judeus, 5.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro, possivelmente muitos deles eram judeus. Houve pregações nas sinagogas e eles entenderam, os crentes bereanos. Então, assim, o início do evangelho foi pregando entre os judeus, até que veio Paulo, né, para espalhar aos gentios. Mas, assim, a pregação estava direcionada a livros, né, que são escritos na Bíblia diretamente para os judeus. Então, assim, muitos acreditam que já se cumpriu, e outros acreditam que isso é uma profecia para o futuro, porque ainda o povo
Não, essa é aquele termo que vai falar sobre os... Muitos vão falar que é os 144 mil, que são números simbólicos também, certo? Uma observação importante sobre essa questão de cumpriu ou são pontos a cumprir. Esses sinais foram dados para que as pessoas pensassem que, se elas não os vissem, ele não poderia retornar. Eles não foram dados, eu escrevi errado ali, faltou não. Não foram dados para que as pessoas pensassem, se elas não o vissem, ele não poderia retornar. Eles foram dados para intensificar a expectativa de retorno de Cristo. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de Jesus. Então, é um ponto de vista muito importante nós entendermos que esses sinais aqui são para intensificar a nossa ardente expectativa, certo? Não para você pensar assim, peraí, deixa eu marcar aqui na minha agenda o calendário, o tempo que Jesus vai voltar, porque eu vou marcar, sinal 1 já foi, 2 também, 3 também, 4 também, 5 também, falta a salvação de Israel, vamos esperar aí, na hora que cumprir, pronto, agora eu posso esperar sentadinho que Jesus está voltando. Mas, como o autor bem nos fala, esses sinais foram dados para intensificar a expectativa de retorno de Cristo. Certo? Está lá na página 155. Bom, a volta de Cristo. Teorias. Cristo não poderá vir a qualquer momento. Cristo, de fato, poderá voltar a qualquer momento. Todos os sinais já foram cumpridos e, portanto, Cristo, de fato, pode voltar a qualquer momento. É improvável, mas possível que os sinais já tenham se cumprido. São as teorias que nós temos sobre a volta de Cristo. Muitos irmãos vão crer que Cristo não poderá vir a qualquer momento, embora nós tenhamos lido ali naqueles versículos que fala bem sobre uma volta inesperada, né? Você não pode contar esse tempo. Cristo, de fato, poderá voltar a qualquer momento, os sinais foram cumpridos e Cristo já pode voltar a qualquer momento. Todos os sinais já foram cumpridos, portanto, Cristo, de fato, pode voltar a qualquer momento. E é improvável, mas possível que os sinais tenham se cumprido. Pode ser que tenham sinais ainda para se cumprir. Essas são as teorias, ok? Agora nós vamos para um assunto extremamente polêmico, que também abarca todos esses assuntos que nós estamos vendo aí, certo? O milênio, os 1000 anos, né, que a Bíblia fala. A palavra milênio significa 1000 anos, do latim milênio. A palavra milênio e conta-se no versículo aí de Apocalipse 22:3, né, e na perícope de 4:5, na continuidade. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-os no abismo, fechou-os e pôs um selo sobre eles para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, nós temos aí 3 posições sobre o milênio, certo? Que nós vamos estudá-las hoje. Amilenismo, não existe milênio, ou o milênio já foi cumprido. Pós-milenismo, já passamos do milênio. Pré-milenismo, certo? O amilenismo não existe da forma como pensamos. Vamos lá destrinchar essas 3. E no pré-milenismo ainda tem o dispensacionalista, tá bom? Que nós vamos também estudar, certo? Para entender. Vocês já passaram por essa parte? Vocês já estudaram isso na igreja? Algum de vocês? Nós já vimos isso na nossa escola bíblica, né? Da Vibe. Sim, eu também. Bora lá agora ver assim bem destrinchado. Amilenismo, nenhum milênio futuro. É como se fosse essa linha de tempo, a era da igreja, né? E o Apocalipse 1:6 é agora, certo? E o estado eterno, a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, o julgamento, o novo céu e a nova terra, é o que vem à frente, certo? E na era da igreja se cumpriram todos esses sinais, certo? Porque acredita-se que nós estamos na era da igreja.
E que na era da igreja, essa situação de Satanás estar preso significa que o poder de Satanás ainda foi detido, certo? Se Jesus, eu até falei para as irmãs que havia muitos casos de demônios, entendeu? Ou quando a igreja avança, menos nós ouvimos falar dessas possessões, desse lado, né? Dos demônios atuando. Então, assim, onde menos o evangelho está avançado, o poder da igreja alcançou, existem ainda muitos cultos, né? Isso, existem ainda muita situação com os demônios. Vamos lá. Amilenismo. A presente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, haverá ressurreição tanto de crentes como de incrédulos. Os crentes terão o corpo ressuscitado e unido novamente com o Espírito e entrarão no pleno gozo do céu para sempre. O milênio, gente, é como se nós estivéssemos vivendo essa era. Os incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes também comparecerão diante do tribunal de Cristo. Por esse tempo também começarão o novo céu e a nova terra. Imediatamente após o juízo final, o estado eterno terá início e permanecerá para sempre. Bom, argumentos em favor do amilenismo. Quando olhamos através de toda a Bíblia, dirão os amilenistas, apenas uma passagem, Apocalipse 21:6, parece ensinar um futuro domínio milenar de Cristo aqui na Terra, e essa passagem em si é obscura, de difícil interpretação. A ideia de crentes glorificados e pecadores vivendo junto sobre a terra é difícil demais de entender, porque isso acontecerá no milênio, né? Cristo voltará, vocês vão entender isso nas partes aqui mais à frente. Então, dentro do milênio, Cristo volta e reina na terra, Satanás é trancado completamente, não há influência de Satanás, nós vamos viver, entendeu? Com pessoas descrentes e os salvos, Cristo vai reinar nesses 1000 anos e depois virá o juízo. Então, essa ideia para os amilenistas é difícil demais de aceitar. Que pecadores vivendo juntos sobre a terra é difícil demais de aceitar. Se Cristo vem em glória para reinar sobre a terra, como as pessoas ainda conseguiriam persistir no pecado? Se Jesus vai estar realmente presente em seu corpo ressurreto, governar como rei sobre a terra, não seria bem improvável que as pessoas ainda o rejeitem, que o mal e a rebelião prosperem sobre a terra até no final? Até no final, Satanás consiga reunir as nações para a batalha contra Cristo? Essa é a pergunta que o amilenismo faz. Entendeu? Agora, o pós-milenismo. Cristo volta após o milênio. Uma milenista, nós podemos dizer assim que o milênio é essa era da igreja. Então, era da igreja e o milênio fazem parte juntos. E depois vem o estado eterno. Ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e a nova terra. Quando Cristo volta, né? Cristo volta aqui e após o milênio, Jesus virá o juízo. Pós-milenismo. O avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão de forma gradativa, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Como consequência, haverá influências cristãs significativas na sociedade. Essa funcionará mais e mais de acordo com os padrões de Deus e gradualmente virá uma era milenar, gradualmente, de paz e justiça sobre a terra. Esse milênio durará um longo período, não necessariamente de 1000 anos literais. Nenhuma das posições acredita nos 1000 anos literais, irmãs. É só uma informação, só uma questão de tempo, mas não acreditamos que seja literalmente nenhuma das 3 posições. E, por fim, ao final desse período, Cristo voltará à terra, crentes e incrédulos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo final e haverá um novo céu e uma nova terra e entraremos, então, no estado
eterno, certo? Esse é pós-milenismo, após o milênio. Argumentos a favor do pós-milenismo. A grande comissão leva-nos a esperar que o evangelho se propague com poder e acabe, por fim, resultando num mundo em boa parte cristão, que seria esse reino de 1000 anos de Cristo, certo? Uma vez que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e já que ele promete estar conosco no cumprimento dessa comissão, podemos esperar que isso transcorra sem impedimento e, por fim, triunfe em todo o mundo. Parábolas sobre o crescimento gradual do reino indicam que, por fim, sua influência cobrirá a terra. A igreja está crescendo, se disseminando por todo o mundo, e mesmo quando perseguida e oprimida, cresce de modo notável pelo poder de Deus. Então, o pós-milenista, né, crê que essa era de crescimento da igreja vai tornar esse reino de Cristo presente na terra, pois haverá, sim, uma estabilidade maior, entendeu, dos cristãos, e o cristianismo já triunfará no mundo durante esse período. Vocês têm alguma pergunta aqui? Vou olhar o chat. Vamos lá. Pré-milenismo clássico. Tem dois tipos de pré-milenista. Cristo volta antes do milênio, certo? Um é o amilenismo, pós-milenismo, e Cristo volta antes do milênio, dos 1000 anos. Então, era da igreja, aí vai ter o arrebatamento dos crentes imediato, depois Cristo vem para reinar na igreja, certo? Aí vem o milênio, e depois o juízo e o estado eterno, certo? Então, vai haver um período mesmo aí de reinado de Cristo aqui na Terra, com Satanás preso, acorrentado, e crentes e não crentes viverão, e mesmo assim, esses não crentes, muitos não aceitarão Jesus, mesmo vendo Cristo reinando. Ressurreição dos crentes, novo céu e nova terra, divergência, é o ponto divergente. Ressurreição dos incrédulos e julgamento, novo céu e nova terra, são os pontos de divergência, ok? Vamos lá. Pré-milenismo clássico, primeira parte. A presente era da igreja continuará até que, com a proximidade do fim, venha sobre a terra um período de grande tribulação e sofrimento. Depois desse período de tribulação é a grande tribulação. No final da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer um reino milenar. Quando ele voltar, os crentes que tiveram morrido serão ressuscitados, terão o corpo reunido ao Espírito, e esses crentes reinarão com Cristo na terra por 1000 anos. Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente sobre a terra em seu corpo ressurreto e dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra, quando Cristo voltar, receberão o corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá. E nesse corpo da ressurreição viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. Quanto aos incrédulos que restarem sobre a terra, muitos, mas não todos, se converterão a Cristo e serão salvos. Muitos, mas não todos. Pré-milenismo clássico, segunda parte. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz por toda a terra. Já no pós-milenismo, a gente já disse que esse estágio de paz é o avanço do evangelho, é o avanço do cristianismo. No início desse tempo, Satanás será preso e lançado no abismo, de modo que não terá influência sobre a terra durante o milênio. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e unirá as forças com muitos incrédulos que se submeteram externamente ao reinado de Cristo, mas por dentro revolveram-se em revolta contra ele. Satanás reunirá esse povo rebelde para batalhar contra Cristo, mas serão derrotados definitivamente. Cristo, então, ressuscitará todos os incrédulos que estiverem morrido ao longo da história, e estes comparecerão diante dele para o julgamento final. Uma vez realizado o juízo final, os crentes entrarão no estado eterno. E Satanás será derrotado definitivamente.
Argumentos em favor do pré-milenismo clássico. Algumas passagens do Antigo Testamento não parecem caber nem na presente era, nem no estado eterno. Essas passagens indicam algum estágio futuro na história da redenção, muito mais grandioso que a presente era da igreja, mas que ainda não parece remover de sobre a terra todo o pecado, rebelião e morte. Também há passagens no Novo Testamento, além de Apocalipse 20, que indicam um futuro milênio. Apocalipse 2, 26, 27. Agora, dentro do pré-milenismo, existe o pré-milenismo pré-tribulacionista. Cristo volta antes do milênio e antes da tribulação, certo? A era da igreja. Aí vem 7 anos. Depois, Cristo volta, o milênio e o estado eterno. Então, as divergências são ressurreição dos crentes, novo céu e nova terra, mesma divergência. Ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Certo? Eu vou trazer um gráfico mais à frente, que é mais tranquilo para entender essas 4 posições, tá bom? Eu gosto mais de gráfico. Pré-milenismo e pré-milenismo pré-tribulacionista. Eu travo a língua aqui, de novo. A era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes, o arrebatamento. Cristo, então, retornará ao céu com os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. Durante esse período de 7 anos de tribulação, cumprir-se-ão muitos dos sinais que, segundo predições, precederiam a volta de Cristo. O grande ajuntamento da plenitude dos judeus ocorrerá à medida que eles aceitarem Cristo como Messias. Esse é um sinal que virá pelo final. Em meio ao grande sofrimento, haverá também muita evangelização eficaz, realizada em especial pelos novos cristãos judeus. Ao final da tribulação, Cristo voltará com seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois desse período milenar, haverá uma rebelião que resultará na derrota final de Satanás e suas forças. E então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o começo do estado eterno. Bom, argumentos a favor. Todo o período da tribulação será um tempo de derramamento da ira de Deus sobre toda a terra. Assim, não seria apropriado os cristãos estarem sobre a terra nessa ocasião. Jesus promete em Apocalipse 3:10 que guardará os crentes da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa passagem indica que a igreja será tirada do mundo antes que chegue a hora da provação. Na verdade, tem um versículo que fala que esses dias seriam tão terríveis que, se não fosse, que por causa dos cristãos, eles não se tornaram piores, né? Bom, vamos olhar um quadro comparativo que eu acho mais fácil entender assim. Primeiro, sobre a ressurreição, que é um ponto de divergência. A milenista, ressurreição geral dos crentes incrédulos na segunda vinda de Cristo. Cristo veio primeiro, né? Nasceu, e agora na segunda vinda vai vir a ressurreição. Pós-milenismo, a ressurreição geral dos crentes incrédulos na segunda vinda de Cristo, também. Pré-milenismo histórico, ressurreição dos crentes no início do milênio e ressurreição dos incrédulos no final do milênio. Pré-milenismo dispensacional, distinção entre 2 ressurreições. Primeiro, a igreja no arrebatamento. Segundo, santos do Antigo Testamento e da tribulação na sua segunda vinda. 3, incrédulos no final do milênio. Tribulação. A tribulação é experimentada nesta era presente. Nós já estamos vivendo a tribulação. Pós-milenismo. A tribulação é experimentada nesta era também. Pré-milenismo histórico. Conceito pós-tribulação. A igreja passará pela futura tribulação. Pré-milenismo dispensacional. Conceito pré-tribulação. A igreja arrebatada antes da tribulação. Primeiro virá aquela música, igual Luiz de Carvalho tem
hino, né? Não sei se as irmãs se lembram, muito interessante, eu não sei se é da era de vocês, é da minha era, né? Que ele fala assim que o piloto some do avião, entendeu? E eu esqueci agora bem o termo, mas minha mãe tinha um disco desse que tocava o dia inteiro. O rei está voltando. O rei está voltando, exatamente. O rei está voltando, né? Aviões sem seus pilotos voarão para a destruição, certo? Então, essa é a visão pré-milenista, certo? De que vai haver o arrebatamento, né, dos crentes, a igreja não vai passar por essa grande tribulação, certo? E nas outras duas, nós estamos dentro desse período de tribulação, certo? Então, assim, são essas três visões de interpretação do milênio, certo? Existem algumas linhas que são mais amilenistas, algumas igrejas, né, adotam mais, alguns pastores, alguns, por exemplo, denominações são mais por outra linha. Por exemplo, entre os pentecostais é mais comum o pré-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista, certo? Essa questão de que os sinais, Israel vai se converter, há essa grande expectativa sobre a conversão de Israel, a reconstrução da Nova Jerusalém, está entre os pré-milenistas dispensacionalistas, certo? Então, são essas três posições que, para a questão da salvação, irmãos, essa discordância não tem importância nenhuma, certo? Por quê? Vamos falar. O texto de Apocalipse é um texto muito complicado, certo? E ele foi escrito em código porque não poderia ser escrito da maneira como se deveria escrever. Então, alguns vão interpretar que a besta que João fala era Domiciano. Eu estive na Turquia e vi lá a estátua que Domiciano ergueu. Ele se achava Deus, certo? Então, muitos cristãos vão dizer que aquela besta foi naquela era de João já. Ele não poderia escrever, né? Porque o imperador Domiciano, essa carta nunca circularia se houvesse esse tipo de informação. Então, ele escreve em códigos, entendeu? E o texto de Apocalipse, os textos de Apocalipse são realmente, assim, de difícil interpretação por causa desse misto, entendeu? De linguagem figurada, certo? E, por exemplo, das visões. Então, assim, ele é um texto complicado. Eu há muito tempo da minha vida, eu não gostava de ler Apocalipse, certo? Porque eu achava, assim, que eu não entendia nada do que eu estava lendo. Uma hora eu achava assim, não, eu sou meio amilenista. Não, agora eu sou meio pós-milenista. Agora eu sou meio pré-milenista, entendeu? Então, assim, ficava uma confusão na minha cabeça com relação a isso. E você é o que, Cris? Eu sou amilenista. O Raul é pré-milenista. Pré-milenista. O pastor também é amilenista, né? Amilenista. Amilenista também, certo? Então, assim, e o Gründen é o primeiro calvinista pré-milenista dispensacionalista, né? Ele é um, assim, fantástico. Exatamente. Diferentão. Ele é extremamente diferentão. Então, o autor do livro, tanto é que ele gasta mais tempo, né, falando sobre essas páginas, tanto nesse livro aqui, na Teologia Sistemática, entendeu? Mas explicando sobre o pré-milenismo, certo? Eu considero difícil entender, na minha opinião, ninguém tem que aceitar a minha opinião. É difícil entender esse reinado de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, junto com incrédulos. Satanás preso, e aí, mesmo assim, as pessoas não vão se rebelar, não vão aceitar Jesus, entendeu? E aí é como se Cristo viesse uma vez e depois viesse a terceira vez. São 3 vindas, entendeu? Por quê? Primeiro Jesus veio, aí vem a segunda vinda de Jesus, né? Que na verdade é o milênio, ele reinará, e depois, entendeu? Primeiro ele vem e arrebata, depois ele vem e reina, e depois é que ele vence Satanás, entendeu? No juízo final. E também a milenista é a versão mais preguiçosa, né, irmãs? Porque é mais simples. A outra dá um pouco de volta na cabeça da gente, certo? Nós tivemos uma escola bíblica dominical muito interessante a respeito disso também,
pastor falou já sobre esse assunto, abordou esse tema conosco, certo? Então, depois a gente pode até, vocês podem acessar, né, o nosso Vibe lá, que vai ter esse tema lá numa escola bíblica nossa, certo? Depois eu vou procurar a aula e eu vou compartilhar com vocês os links das aulas para quem quiser relembrar, assistir de novo, tá? Lá detalha bastante. Estou tentando procurar aqui. Quando eu era criança, não sei quem teve acesso a esse material aí, era esse hino, né? O Rei Está Voltando. E o meu pai, Cris, ele tinha um mapa escatológico que era do tamanho de uma feito em papel vegetal, como se fosse uma construção de uma casa, sabe aquele papel que você fica enroladinho? Mais ou menos daquele jeito. Era guardado num tubo. E aí, esse conteúdo, né, ele era pré-milenista dispensacionalista, dos mais complicados. Então, meu pai tinha um mapa desenhado, explicando tudo que acontecia. O primeiro cavalo, o segundo cavalo, amarelo, vermelho, tudo era enorme. E eu não sei o que aconteceu com essa bênção, gente. É uma preciosidade. É uma preciosidade. Eu choro por causa desse mapa hoje. Mãe, onde é que está o mapa? O mapa da mina. Nossa, era incrível. Eu lembro que ele comprou por uma coisa cara, assim, porque foi desenhado mesmo. Um artista desenhou à mão, assim, para tentar explicar. Então, a hora que a gente perguntava, ele ia, abria o rolo em cima da mesa e a gente ia olhar os desenhos com lupa. Olha só o que ficou na minha cabeça. Nossa, muito legal. Você tem que achar esse mapa, ou achar onde ainda. Gente. A gente pode comprar, né, um mapa desse, que é muito interessante. Muito Mas, legal. assim, as capas dos discos, entendeu? Né? Tinha aquela ideia. Esse hino que rodou muito na nossa cabeça tem isso, do arrebatamento. Entendeu? Então, fica... E há um texto, né? Há texto que fala sobre arrebatamento, mas, assim, eu sempre ficava imaginando, né? Na verdade, imaginando, assim, como é que... Nossa, mas de repente vai sumir todo mundo, entendeu? Vai perder o controle de tudo, os carros vão bater, o avião vai cair. Eu ficava imaginando aquelas imagens quando ele cantava, né? Carol está dizendo que tinha medo de chegar no ano 2000. Era o ano que tudo ia acontecer. Tá melhor do que eu tinha medo de ir para o céu, porque minha mãe dizia que no céu ia existir um coral e você ia cantar eternamente no coral. Aí eu sonhava que eu estava com falta de ar, que eu queria brincar e não podia, que eu tinha que cantar no coral, cantar no coral, cantar no coral. Aí um dia eu liguei e falei assim, mas mãe, eu não quero ir para o céu. Ela ficou escandalizada, óbvio, né? Eu tinha pesadelo sonhando que eu cantava, não parava de cantar. E não parava. Era só cantando. Ai, Cris, essa foi boa. Bom, sobre o juízo final e o castigo eterno, certo? Essa imagem também é uma imagem bem antiga. Não sei se vocês alguns já viram essa imagem, né, dos anjos voltando com Cristo. Então, assim, é muito popular. Características do juízo. Haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos, certo? Nós entendemos que haverá esse julgamento, tanto dos crentes como dos incrédulos. O juízo final é descrito assim com muita vivacidade pelo apóstolo João, né? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do fogo
do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, isso aí fazia uma confusão tremenda na minha cabeça quando criança, que eu imaginava um livro da vida fazendo chamada, né? Inclusive, eu interpretava aquele livro, aquele hino, quando se fizer chamada. Não sei se as irmãs conheciam, totalmente errado. Imagina que se era uma pessoa e ele estava fazendo chamada para ir para o céu. Então, assim, haverá, né, esse grande julgamento final de crentes, de acordo com a posição dispensacionalista, há mais de um julgamento que está por vir. A gente tem que lembrar disso, certo? Vão ter 2 julgamentos, né? Os salvos já não serão julgados, e serão julgados apenas os incrédulos, certo? O juízo final ocorrerá depois do milênio e da rebelião que ocorre no final desse período, não há discordância, né? A gente, assim, é depois do milênio. Apocalipse 10, 1, 6. Jesus Cristo será o próprio juiz. E os textos que nós temos aí apresentados. Bom, os incrédulos serão julgados. Cristo é esse juiz, não é isso? Diz lá em quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Jesus será esse que fará. O Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Os incrédulos serão julgados. É evidente que todos os incrédulos ficarão de pé diante de Cristo para serem julgados, pois esse julgamento inclui os mortos, os grandes e os pequenos. Paulo diz que o dia da ira, da revelação do juízo final de Deus, este retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Romanos 2, 5, 8. Esse julgamento dos incrédulos incluirá graus de punição, pois lemos que os mortos serão julgados segundo as suas obras, né? Coitado do Hitler, né? Ele foi julgado por causa das suas obras. É importante nós termos isso em mente, que os incrédulos serão julgados, porque para entender também, minha é a vingança, né? Então, assim, aquele texto que eu coloquei hoje lá para as irmãs observarem, todas as ações serão julgadas. Então, assim, nós temos que confiar nisso, né? Não guardar essa mágoa no coração, porque esse julgamento é muito árduo. Por uma injustiça que se comete, por uma vantagem, por uma injustiça que você sofreu, isso será julgado. Então, a vingança do Senhor virá. Todos serão julgados pelos seus atos. Os crentes também serão julgados, não é isso? Pois todos apareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10, 12. Também diz aos cristãos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10, Romanos 2, 6, 11, diz essas passagens. Então, todos nós seremos julgados também, os crentes vão ser julgados. E a gente sempre imagina isso aí como se fosse algumas visões de filme, né? Vai chegar lá no tribunal e vai passar tudo na sua frente, assim, tudo que você fez. Deve ser uma visão dos horrores, né? Porque é terrível esse momento do julgamento, eu entendo. Os anjos serão julgados, irmãos, certo? Não só nós, esses anjos aí, provavelmente, com toda certeza, são os anjos que caíram, né? Pedro diz que os anjos rebeldes foram recolhidos ao inferno, ao abismo das trevas, para esperar o juízo. E Judas afirma que eles estão guardados por Deus para o juízo do grande dia. Isso significa, pelo menos, que os anjos rebeldes ou os demônios também serão submetidos ao julgamento no último dia. Nós ajudaremos no trabalho do julgamento. Olha só, nossa responsabilidade. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida.
Isso nos chama uma 1 Coríntios 6, 2, 3. Isso nos chama a uma grande responsabilidade. Nós estaremos para julgar. A nossa retidão deve ser tamanha, né? Nós devemos buscar isso, a santificação e a retidão. E nós participaremos desse juízo. E poderia ser alegado que isso significa apenas que estaremos observando e aprovando a declaração de juízo por Cristo. Mas essa tese não parece ajustar-se bem ao contexto, pois aqui Paulo está encorajando os coríntios a decidir, né, em 1 Coríntios que eu leio, a decidir as contendas legais entre eles mesmos, em vez de levá-las à corte judicial diante dos incrédulos. Neste mesmo contexto, ele diz: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Essa espécie de julgamento, com certeza, envolve avaliação cuidadosa de discernimento sábio. Então, nós julgamos como igreja isso hoje, não é isso? Atos errados, a gente viu lá na disciplina. E vamos, entendeu? E no versículo de Apocalipse 24, diz bem assim: nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, nós participaremos desse julgamento. Deixa eu olhar aqui no nosso livrinho, porque a outra parte, assim. Vamos lá. A aplicação moral da doutrina do juízo satisfaz nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo. Quando sofremos uma injustiça, devemos lembrar desse juízo. Capacita-nos a perdoar os outros livremente, certo? Porque você deve você deve dar perdão, porque haverá um juízo tremendo para que cada pessoa deverá suportar. Constitui um motivo para uma vida justa, reta, santa. Constitui grande motivação para a evangelização. É difícil você olhar assim para um amigo querido seu, amado, que não é seu irmão, não é verdade? Porque ele haverá de passar por esse terrível juízo. Eu acho assim que a grande tristeza, a gente tem que se consternar com essa questão do juízo final. Porque quantos dos nossos amigos ou até familiares estão nesse caminho, né? Nesse caminho da perdição eterna, do juízo final. E vão passar por esse julgamento, a gente tem que se consternar com isso. Então, assim, indo por outro lado, é muita alegria aquela pessoa que tem uma família cristã, realmente, né? Como é grande essa alegria. Mesmo assim, eu sinto muita alegria pelo meu irmão, embora o meu irmão seja presbiteriano hoje, né? Ele é primo, além de irmão, é primo. Mas é muita alegria saber que nós estaremos eternamente juntos. Na verdade, a morte, quando ele partir, eu não vou sentir. Quanto, às vezes, assim, a gente sente, mas a gente tem essa certeza que ele estará lá. A mesmo no sentido contrário, é uma motivação para a evangelização. Devemos pregar, porque isso deve nos constranger a falar de Cristo. Certo? Sobre o juízo final aí no livro, tem um destaque, né, que o autor faz, que eu achei interessante. Ele fala lá na página 164, né? Em vez de promover um espírito de competição, o fato de recebermos uma recompensa, aí vai falar sobre aquele negócio, ele fala lá na página 164 e também na página 165, daquele assunto que nós tocamos, que é sobre a questão do galardão. Sobre a questão do galardão, certo? Que a gente tratou há um tempo atrás. Ele fala na página 164, dessa forma, o juízo final não deve ser uma fonte de temor para os crentes. Crentes não devem temer o juízo final, mas sim de encorajamento para que eles se tornem tornem o objetivo agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Que a Adriane deu um excelente exemplo, né?
Pergunte-se se aquela decisão que você está tomando, o que você está fazendo, é para a glória de Deus. Cada pecado que cometemos foi eternamente pago por Cristo e, portanto, eternamente perdoado por Deus. No juízo, receberemos as recompensas pelo que temos feito por meio do corpo, quer sejam obras boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5:10. O mal findará e o bem será recompensado. Embora haja graus de recompensa no céu, a alegria de todos será completa. Isso ocorre porque a nossa alegria não procederá do que possuímos ou de nosso estado, mas de nossos relacionamentos com Deus. No céu, a nossa alegria em nos deleitarmos completamente em Deus e o gozo de poder estar em sua presença e nos prostrarmos diante do seu trono para adorá-lo será maior do que o contentamento encontrado em qualquer recompensa. Em vez de promover um espírito de competição, né, não vai querer ser mais santo do que outra pessoa, não, eu sou mais santo. Porque isso acontece, né? Nas igrejas mais antigas, aí, como a gente percebe esse espírito de competição? Receberemos uma recompensa pelo que fizemos. Deveria nos estimular a considerarmos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É isso? Então, é um motivo para nós não competirmos, mas para que nós possamos encorajar uns aos outros nesse sentido. Agora, nós vamos falar aí de um tema, né, quente, né? Nós estamos tendo uma amostra grátis esses dias aqui no Goiás. Quem não está no Goiás está abençoado. Nós estamos tendo uma amostra grátis da antessala do inferno, que se aqui só está fazendo 37 graus e seco do jeito que está, a gente está morrendo, imaginem o inferno, né? Motivo também de nos consternar a pregarmos o evangelho, a fazermos discípulos. Cris. Inferno. Oi, pode falar. Hoje as meninas chegaram aqui em casa, elas almoçaram com o pai hoje. Eu estava muito atribulada aqui, eu não conseguia parar nem para sair para almoçar, nem para fazer almoço. Elas chegaram assim, mãe, não é porque eu falo para elas que lá no céu, ou lá no inferno, quem for para o céu vai passar roupa no inferno, né? Porque já é quente, ainda passar roupa, elas chegaram e falaram assim, não, mãe, lá no céu não é passar roupa, lá a profissão do inferno é churrasqueiro. Porque assar um churrasco nesse calor não tem lógica. Gente, realmente, assim, nós estamos num momento, assim, eu acho que eu não me lembro de ter passado tanto calor em Goiás, principalmente. Meu apartamento aqui, gente, é simplesmente uma fornalha, eu digo para vocês. Tem hora que é difícil de se concentrar nas coisas por causa do calor, né? O calor atrapalha tudo. Frio, você veste roupa. Os suíços têm esse ditado. Não há frio. O que existe é quando você está mal vestido. Agasalhado, é. Agora, no calor, o que você faz? Vai trabalhar de sutiã e calcinha, porque tem hora que dá vontade de rasgar a roupa, né? Verdade. Feliz de quem trabalha home office, né? Que liga só, veste pijama. Eu mesmo estou de blusa aqui, estou de pijama aqui embaixo, gente, porque não dá. Não dá. Então, vamos voltar lá. O inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Viu, irmãos? Não há dúvidas com relação a essa consciência. Eles terão consciência o tempo todo. Não será inconsciente, não. Vai estar lá queimando, não. Terá consciência. Características do inferno, segundo a Bíblia. O inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Fogo inextinguível e um lugar de tormento eterno. Então, assim, os versículos que descrevem isso, descrevem bem de forma que você realmente sente, né? São descrições fortes. Justamente para quê? A gente não deve também, assim... Existem muitas pessoas que estão na igreja, não porque se converteram, mas porque têm medo, né? Da ira futura. Assim como João advertiu sobre isso, né? Raça de víboras. Então, existem até hoje essas mesmas mentalidades. Muita gente está na igreja por um medo inexprimível da ira de Deus
entendeu? Ou do julgamento do ir para o inferno. Mas, no fundo, eles não tiveram uma compreensão real disso. Porque eles estão, assim, ou alguns estão na igreja buscando, como se diz? Buscando justiça própria. Então, assim, são buscando a recompensa do céu. Então, são coisas, assim, difíceis, entendeu? Mas necessários. Nós precisamos falar desses temas, irmãos, na igreja, porque eu já disse anteriormente, nós falamos somente de coisas boas. Deus te ama, né? Deus é a tua esperança. Mas existe a parte do juízo, do julgamento, do inferno. E muitas vezes nós, a igreja, a teologia liberal fez muito isso. Fez apagar, até nas igrejas normais, porque os pastores deixaram, menos o pastor Fernando, de pregar sobre muitos pastores deixaram de pregar sobre o inferno, sobre o juízo final. E isso tornou-se cada vez uma realidade assim, mais figurativa. Céu é uma forma de linguagem, inferno também, nada disso existe de fato. Essa é a influência da teologia liberal. Aí, quando ela não faz um estrago moldando a cabeça da pessoa sobre isso, ela faz com que a igreja esqueça de pregar essa mensagem. Bom, novo céu e nova terra. Eu preferi falar mais, entendeu? Desse momento. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então, assim, um pensamento que a gente tem, assim, de que, que a terra vai ser... Muitos têm esse pensamento de que nós vamos partir para o céu, né? Vamos voar para cima. Não é essa a interpretação correta. Mas o entendimento correto é que haverá um novo céu e uma nova terra. Viveremos com Deus eternamente nos céus. Agora, já temos um pouquinho mais de tempo, irmãs, então vou fazer algumas leituras aqui rápidas. Após o juízo final, os crentes entrarão para sempre no pleno gozo da vida na presença de Deus. Então, o rei dirá aos que estiverem sob direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Quando se referem a esse lugar, os cristãos geralmente falam em viver para sempre com Deus no céu. Mas, na verdade, o ensino bíblico é muito mais rico. Ele nos diz que haverá novos céus e uma nova terra, uma criação inteiramente renovada. E viveremos ali com Deus. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós viveremos numa criação inteiramente renovada. Viveremos eternamente com Deus. O que é céu? Na era presente, o lugar em que Deus habita, no momento que nós estamos vivendo, o lugar em que Deus habita é frequentemente chamado de céu, nas Escrituras. Exemplo: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Isaías 66:1. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. Jesus agora que subiu ao céu e está à direita de Deus. Segundo, eu escrevi o Bruno errado, é um N, céu é o lugar que Deus torna conhecida de forma mais completa, a sua presença para nos abençoar. O céu é o lugar em que Deus torna conhecida a forma mais completa da sua presença para nos abençoar. O céu é um lugar e não apenas um estado mental, não apenas uma imaginação, né? Assim, um momento de que você vive essa representação,
Ele é um lugar geográfico. O Novo Testamento ensina a ideia de uma localização para o céu de muitas maneiras bem claras. Quando Jesus subiu ao céu, ele foi para um lugar. Foi elevado às alturas à vista deles em uma nuvem e encobriu dos seus olhos. Os anjos proclamaram: este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará para a mesma forma como viram. Então, há uma direção. Indica-se uma direção. Foi elevado aonde? Aos céus. Jesus foi elevado às alturas. Na história de Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, ele olhou, ele viu, ele teve essa direção. O céu é um lugar e não apenas um estado mental. Continuando. A promessa de Jesus: vou preparar-vos lugar. João 14:2. Já está falando a palavra lugar. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Lugar. Estes argumentos levam a concluir que já no presente é um lugar, embora sua localização seja desconhecida, né? Mas os céus é um local mesmo. Bom, viveremos com Deus eternamente no novo céu e na nova terra. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu pai. Os versículos que você já conhece. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Pois vejam, criarei os novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês sob o nome. Então, esse estado é um estado eterno de presença diante de Deus. Todavia, de acordo com sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, né? O Senhor nosso Deus é a justiça. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A Nova Jerusalém, irmãos, está dizendo claramente a figura de linguagem: descia do céu. Vem desse lugar, né? Então, muita gente está nessa ideia sionista da reconstrução de Jerusalém aqui na terra. Não existe isso no texto bíblico. A Nova Jerusalém desce do céu. Não está na nossa Bíblia essa informação de reconstruir Jerusalém. Cuidado com essa ideia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Viveremos com Deus eternamente no novo céu e na nova terra. 3. A criação física será renovada e continuaremos a existir e atuar nela. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Louvado seja Deus, irmãos, que tem esse versículo na Bíblia que fala que a natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Quanta tristeza esse momento agora que nós estamos vendo aí, que 14 mil hectares estão sofrendo queimada por causa do pecado humano. Essa natureza que sofre, esses animais que morrem tão deliberadamente, com tanta maldade, entendeu? Eles serão libertados. A natureza geme com o nosso pecado. Não haverá maldição. Lá, eu esqueci o L aí. Lá não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos os servirão. E eles cantavam um cântico novo: tu és o digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
Nós voltaremos àquele princípio antigo de Adão, com o qual Adão foi criado. Nós reinaremos sobre a terra. Então, há uma criação física que será renovada e continuamos a existir e atuar nela. Nós vamos reinar sobre essa natureza. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi moço de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouviu todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aqueles que está sentado no trono e o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Então, toda a criação, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há. Por isso, eles estarão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado ao trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nós vamos continuar existindo aí. E não sei se vocês notaram alguns versículos aqui, estão falando que nós continuamos servindo, né? Dia e noite. Primeira intenção é que a criação será renovada e continuaremos a existir e atuar nela. Né? Graças a Deus eu não vou ficar cantando só no coral, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque aí nesses versículos nós podemos ver que aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a glória e o poder para todos sempre. Nós louvaremos também, não é isso? Nós daremos louvor a Deus, mas aí também no Apocalipse 7,15 diz que eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos servirão. Então, pense que nós vamos para o céu e não haverá trabalho, entendeu? Nós estaremos servindo a Deus. Então, continuaremos a existir e atuar nessa criação. O nosso corpo ressurreto fará parte da nova criação. Em vez disso, esperavam neles uma pátria melhor, pois é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade, para nós que seremos ressuscitados. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, pois eles receberão a terra por herança, aqueles que foram ressuscitados. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas que lhe estejam sujeitas, mas logo veremos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, nós vamos beber do fruto da videira no reino de Deus. Então, o anjo me mostrou o rio de água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Em meio à rua principal da cidade, de cada lado do rio, estavam árvores da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Observem, o corpo ressurreto que nós vamos receber é o corpo tal qual Cristo, que comeu peixe, né, isso que ceou com os irmãos. E aí nós estamos vendo descrições de, por exemplo, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que fluía do trono. Haverá água, né? Haverá uma árvore que dá frutos, certo? Nós participaremos, no outro versículo aqui, da ceia do Senhor. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha. Nós vamos escrever: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro no céu. Então, nosso corpo ressuscitado será como o de Cristo. Então, nós vamos herdar essa terra e também há nela água, há nela frutos, entendeu? Provavelmente nós nos alimentaremos como Cristo ressuscitado se alimentou também. A nova criação não será temporal, mas incluirá uma sucessão infinita de momentos. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas. Se dá 12 colheitas, o que significa, irmãos? 12 meses, né? É temporal, né? Dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Haverão reis na terra que lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia a dia.
pois ali não haverá noite, e a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Então, é uma indicação aí de tempo. Haverá uma sucessão infinita de momentos. Ponto B. A doutrina da nova criação dá grande motivação para acumular tesouros no céu e não na terra. De novo, a questão do galardão. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra, onde habitar a justiça. Então, é para vivermos de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Ela dá motivação para acumular tesouros nos céus. E C, a última parte, a nova criação será um lugar de grande beleza, abundância, alegria na presença de Deus. Em meio a todas as perguntas que fizemos naturalmente a respeito do novo céu e da nova terra, que fazemos, não devemos perder de vista o fato de que as Escrituras retratam de maneira coerente essa nova criação como um lugar de grande beleza e alegria. Na descrição de Apocalipse 21, 22, é uma descrição maravilhosa sobre essa beleza. Esse tema é afirmado repetidas vezes. É a cidade santa, um lugar preparado como noiva para adornar o seu esposo. Neste lugar não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem foi renovada. Lá poderemos beber gratuitamente da fonte da vida. É uma cidade que tem a glória de Deus, cujo fulgor é semelhante. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Estar diante da glória de Deus deve ser o mais importante que devemos pensar com relação quando pensamos sobre o céu. É uma cidade de tamanho imenso, não importa se entendemos, está errado aí também, as medidas de modo literal ou simbólico. Seu comprimento é de 12.000 estádios, Apocalipse 21, 16, ou cerca de 1.400 milhas, 2.250 quilômetros. E o seu comprimento, a largura e a altura são iguais. Então, ela tem dos 2.250 quilômetros para cima de altura, não é isso? Então, assim, de comprimento e de largura. Partes da cidade são construídas com imensas joias preciosas de várias cores. A descrição está em Apocalipse, nesses versículos. Será livre do mal, nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Nessa cidade, os salvos terão posição de domínio sobre toda a criação de Deus, pois reinarão pelos séculos dos séculos. Na cidade celestial, seremos capazes de suportar o poder e a glória de Deus. A cidade não precisa de sol nem lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua candeia. Lembremos que ninguém pode ver a face de Deus, ninguém pode suportar a face de Deus, certo? Mas nessa cidade nós seremos capazes de suportar, estar diante da glória de Deus. Viveremos em sua presença. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Nossa maior alegria será ver o próprio Deus e estar com ele para sempre. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, certo? Então, foi meio longo, né? Bem longo. Terminamos aqui nossa apresentação, né? Falando sempre do céu, porque o céu é o melhor lugar. Então, ele deixou claro que nós nos alimentaremos, será uma cidade. Para ser uma cidade, ela tem uma construção. Então, nós provavelmente serviremos a Deus, trabalharemos também lá. O trabalho não é como pintado da forma como a Igreja Apostólica pinta como um castigo. Adão trabalhou no começo, antes da queda, ele foi posto para cultivar o jardim. E quando nós formos para o céu, nós continuaremos servindo a Deus, louvando ou glorificando o nome dele,
como estaremos diante dele em serviço. Então, eu acredito nessa novo céu e nova terra como realmente uma cidade. Eu só peço a Deus muito, não me deixe ser uma gerente de loja de filtro de óleo lubrificante. Não me dê essa função no céu, Senhor, por favor. Mas, assim, ela verá, assim, o autor também fala que toda a tecnologia, toda a ciência que nós conseguimos produzir, essa nossa capacidade, entendeu? Vai estar sendo usada no céu, só que sem maldade, com pureza, sem destruir a natureza. Imagina a grandiosidade disso. Então, haverá produção, entendeu? Só que os frutos não terão mais espinhos e abrolhos, que foi o castigo do Gênesis, né? Então, assim, nós vamos ter uma produção livre disso, né? Não vamos... Tomara a Deus que a gente não seja vegano. Mas tá bom. Se for também a vontade de Deus. Entendeu? Não, mas assim, não haverá sofrimento. A criação vai ser renovada. Eu tinha que ter printado a sua expressão. Não, vegano não, vegano não. Vegano não, por favor. Então, essa apresentação que nós temos sobre o juízo final, tem muita coisa assim, entre linhas, entendeu? Que realmente, para ser estudado, tem que ser uma aula da escola bíblica, ou 2 aulas, entendeu? Ou mesmo no curso de teologia, que é o que eu falo para vocês. O curso de teologia, isso é só... esse ponto de hoje é uma disciplina, né? De 6 meses. Quem vai se matricular no curso? Vamos procurar. Gente, cursos de longa duração. Temos um chat aqui bastante movimentado. Bora lá. Vamos lá, peraí. Carol, a hora que você estava falando do julgamento, a Joyce falou assim, vai ser igual o Alto da Compadecida. Eu sempre penso no Alto da Compadecida, o melhor filme que eu já assisti brasileiro. Eu assisto todas as vezes, eu acho, eu sorrio bastante. Não sei se vocês verem uma parte lá que ele fala que a pessoa era batista, entendeu? Era da igreja. Sim, tem uma parte que fala isso, entendeu? Pode prestar atenção. Sei não, hein, Cris? Só sei que foi assim. Tem sim, eu tinha esse videozinho gravado, eu vou achá-lo. Vamos achar. A Carol falou, glória a Deus por essa aula, minha esperança foi renovada em cada leitura. Obrigada, Cris. Meu Deus, me deu vontade de ser arrebatada agora. Quem vem comigo? Né, Carol? Vamos embora. A Kênia, vontade de estudar mais, ler mais, ensinar corretamente. Tem muita gente perdida em ensinamentos errados. Verdade, Kênia. A alegria da Carol, poderemos comer sem culpa de engordar. Lá não vai ter nutricionista no céu? Carol, você vai ser gerente, então, da loja de filtros. Ai, meu Deus. Vamos trocar, será, Cris? Não, Adriane, eu me vejo no portal. Eu vou ficar lá no portal recebendo o povo, entendeu? Boa. Vai ver. Mas eu sei que eu não vou cantar no coral, porque eu já sou desafinada aqui. Mas embora eu fico pensando assim, né? Nós já temos corpos perfeitos, né? Então a gente vai comer, engordar. Não vamos ter o pecado também da gula e nem do excesso. A Kênia disse que vai comer pudim, bolo de aniversário e pizza. Que a Kênia, aqui nessa vida, a Kênia não pode comer. Nem pudim, nem bolo de aniversário, nem pizza. A segunda Mayla... Não tem loja de erva medicinal, não. Sai fora. Não mexer com erva medicinal, não. Eu li sobre a Inquisição. Você não leu, não? Você não vai mexer com erva medicinal, não? Tá bom. A Flávia disse que vegano, não. Amém. Que melhor filme. Falando do Alto da Compadecida. A Flávia quer ir hoje também para o céu. A Joyce falou que lá na casa da minha mãe, a gente ama assistir junto, Alto da Compadecida. A Kênia, gerente da loja de ervas medicinais. Kênia. Não tem jeito, não. Irmãs, o Spurgeon diz uma frase muito interessante, certo? Que me tocou muito no devocional dele, Charles Spurgeon. Ele diz bem assim, que se o nosso desejo de ir para o céu, pelas recompensas, para se livrar dos problemas, que a gente às vezes está assim tão
tão estressada, que estão sofrendo tanto, que o nosso desejo é o alívio do céu. Que esse não deve ser o nosso desejo verdadeiro. Nosso desejo é estar diante de Deus, ver a face de Cristo Jesus, né? Nós somos aqueles que creram sem vê-lo, né? Então, assim, nós devemos almejar o céu por almejar estar na presença de Cristo, na presença de Deus. E não para que a gente receba... Que a maioria das vezes hoje a gente tem tanto sofrimento quando chega esse negócio do Covid, que a gente diz assim, Senhor, podia me levar logo, né? Deus, eu queria ir embora. Mas você está tendo um desejo de ser aliviado, egoísta. Nosso desejo no céu é estar diante da glória de Deus. Spurgeon é maravilhoso. É interessante a gente pensar isso. Quando eu era mais jovem, né? O primeiro problema que tinha, eu lembro que eu falava, ai, Senhor, me leva. Tipo o síndrome de Jonas, sabe? Ou síndrome de Jonas. E quando eu entendi isso, né? Que o maravilhoso não é a ausência das dores, mas é a presença plena, né? Em plenitude, né? Em plenitude do Senhor Jesus. Ou seja, a ausência, né, dos males é importante, mas Cristo estando presente de forma integral e exclusiva, de forma plena, né? Isso é que deve nos maravilhar. E eu fico realmente maravilhada quando eu penso no céu dessa maneira, né? E entender isso que a crise expôs, né? A gente entender que o céu não é um lugar que a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem. A Cris falou aqui que chorou quando foi falar para a mãe que não quer cantar no coral. Teve uma criança que me procurou e disse que não queria aceitar Jesus porque um professor da EBD ensinou para ela que ela não se lembraria dos seus pais. E a família dela é maravilhosa. Então, ela não quer ir para esse céu onde ela não vai ter os pais dela. E não vai ter pai nenhum. Vocês estão entendendo como é que é isso? Né? Como a gente interpreta. A gente que interpretou, né? Assim, que por não ter sofrimento e dor, a gente interpretou que nós vamos sofrer lobotomia também, né? Nós não vamos lembrar de nada. E não está assim, escrito isso na Bíblia. Não. Isaías fala assim, não se lembrarão, mas o sentido que está falando lá é sobre das angústias e dos sofrimentos. A gente nem vai se lembrar de todas as angústias que nós passamos aqui na Terra por causa das benesses que tem o céu. Mas não significa da lembrança. A Bibi me procurou uma vez perguntando isso, entendeu? A Bibi ele perguntou. Ela perguntou, mas tia, se eu for lá no céu, eu vou lembrar da minha mãe? Ela estava no auge, acho que do momento de luto também, entendeu? Em família. Então, acho que aquilo assombrou ela, né? Imaginar assim, nossa, morreu, aí chega lá e não vai lembrar. E, assim, e ela ainda não tem essa maturidade para entender que que a família que nós temos lá no céu é a igreja de Deus, os irmãos, né? É aquela coisa, ela não entende que a mãe dela é irmã dela. O mais importante não vai ser nem a questão da lembrança, mas a comunhão plena, não é verdade? No céu. E é muito difícil você explicar isso para essa criança. Você não deve explicar isso para a criança dessa forma, porque vai assustá-la, realmente vai assustá-la. A criança vê imagens, né? Aí ela imagina ela chegando no céu e aí ela não acha a mãe dela mais. Não conhece ninguém. É a sensação do primeiro dia na escola. Eu falo assim, gente, você pensa, você chegando no céu, e aí a sensação de você estar no primeiro dia de aula, quanto é angustiante o primeiro dia de aula, não é isso que vai ser o céu. Né? O primeiro dia de aula você não conhece ninguém. Será que vão gostar de mim? Será que vão conversar comigo? Será que eu vou entrar mudo e sair calada? Né? E você entender que no céu todos serão irmãos. A igreja é uma porção do céu nesse sentido, né? Nós nos chamamos de irmãos e nós pretendemos e desejamos viver essa irmandade, né? Por isso que é tão importante a comunhão. Por que vou falar aqui da vibe, né? Por que a gente preza tanto pela comunhão? Por que essa situação de pandemia nos angustia tanto? E angustia no sentido de querer estar junto, né? Porque a gente comunga muito, né? A gente, quando fala comunhão, é inclusive do partir do pão, né? A gente come junto,
A gente sofre junto, a gente chora junto, a gente sempre esteve muito junto, mas também Deus nos deu uma consciência de entender o tempo em que vivemos, né? Claro que isso dá para nós um sofrimento. Então, a gente precisa olhar para a eternidade com essa intenção, né? De almejar loucamente a presença de Cristo. Estar com Ele, tomar café com Ele, viu, Kênia? Tomar um café da manhã com Chá Ele. de bisco, vamos tomar um chá de bisco. Chá de bisco, para desinchar. Jesus vai bater perna demais. Mais alguma a irmã quer falar, alguma participação, certo? Hoje é o nosso momento final, né? Então, a gente terminou o nosso curso. Ó, o povo aqui quer tomar café com Paulo, café sem açúcar, mas lá pode ter açúcar, gente. Né, nutricionista? Açúcar não vai ser química, igual a gente tem aqui hoje, que é feita para padrão, para vender, para render, para vender para milhões e milhões de pessoas, né? Então, Açúcar lá vai ser renovada. vai ser mascavo, gente. Restaurada. Vai ser Tipo mascavo. maná. Vai ser mascavo. Diz que não dá para confiar em quem toma café sem açúcar e não faz careta. Eu tomo café sem açúcar e não faço careta, não. Eu também. Meninas? Mas assim, gente, é muito bom, né? É sério. Essa aula aqui hoje, para mim, foi assim, um bálsamo mesmo, de saber que por mais que a gente tenha tribulação, por mais que a gente passe dificuldade, mas nosso lugar não é aqui, né? E a gente precisa ansiar por esse momento de estar perto de Cristo, não para livrar dos problemas, claro, né? E saber que quem já morreu, a gente vai ter essa oportunidade de ver, mas não lembrar, né, das angústias, das dores que, né, a gente já passou aqui na Terra, porque senão pensa, a gente ficar tudo deprimido lá no céu. Basta a vida aqui, agora levar lá para o céu e ficar lá encucado, né? Deus é perfeito demais, gente. Obrigada, Cris, foi uma bênção. Amém. Meninas, eu coloquei lá no nosso grupo um link de um formulário para avaliação do nosso curso. É importante que vocês preencham esse formulário de forma muito honesta. Por quê? Porque através desses formulários, das críticas construtivas, é que a gente melhora, tá certo? Então, assim, não fiquem com medo, se eu escrever isso, a Adriane vai ficar chateada, ou a Cris vai ficar chateada. Não, a gente não vai, a gente já passou dessa fase, tá, gente? Já tem uns anos. Nós estamos competindo aqui quem entra na menopausa antes, tá? Nós já estamos nessa fase. Quem tá mais caída. Brincadeiras à parte, meninas, mas assim, é muito importante o feedback de vocês, tá? Por quê? Porque a gente cresce e a gente realmente quer promover momentos de qualidade, tá? Momentos de crescimento, momentos de comunhão. E eu quero agradecer as nossas irmãs que se matricularam. Gente, tem gente do Brasil inteiro no nosso curso. Então, como está gravando, eu vou falar o nome das que são de fora, tá? Do nosso convívio físico, vou falar dessa maneira, tá? E agradecer muito a presença de vocês com a gente, a confiança, o interesse. Então, a gente tem a Bárbara Batista, deixa eu ver, Dorilene, deixa eu ver quem mais, Juliana, do Rio Grande do Sul, Márcia Barros, Márcia Violeta, Micaele, a Mila, a Rosane, a Ruth e a Valéria. Olha só, o tanto de mulheres que são até de outros lugares, de outros estados, né? Tem gente até de fora, tem gente do Texas, que fez o curso com a gente. Então, eu quero realmente agradecer a vocês. Viu, Márcia? Márcia, a gente conversou bastante comigo antes de entrar. Só gratidão. Queria só agradecer a você, a Cris, pelo incentivo, por tudo, né? Só aprendizado, só aprender. É o que a gente tem que fazer a cada dia, né? Buscar, né? Isso é gratificante.
E eu gostaria, se der mais curso, né, poder participar, se eu puder. Com certeza estará aberto para vocês, tá? A sua pastora é a Bárbara, não é? Sim. Ela estava aqui, mas eu acho que ela já saiu. Acho que ela saiu. Mas deixo um grande abraço para ela, tá? Ela ficou quase até o finalzinho. Então, assim, eu quero muito agradecer vocês e a vocês todas, meninas, que estiveram conosco. E claro, né, gente, de forma especial, a nossa professora, a Cris, que com tanto cuidado, tanto esmero, ela preparou essas aulas, ela estudou, né? Eu sei que esse é um assunto que ela gosta muito de falar, e ela é muito boa nisso, então não podia ser outra pessoa a não ser ela, né? A nossa professora. Então, Cris, que o Senhor te recompense, tá? Que o Senhor continue a te dar graça, a saúde, tá? Eu queria que a gente, antes de ir embora, de encerrar, que nós oremos pela saúde da Cris, que você ore por ela em casa, quando você se lembrar dela, porque a Cris doente é top, a Cris saudável é fenomenal. Põe isso na sua cabeça. Então, ore pela saúde da Cris, tá bom? Então, assim, não se esqueçam, tá? De orar umas pelas outras. Então, eu quero pedir para a gente encerrar o nosso curso. Cris, você quer falar alguma coisa? A gente já pode... Só tenho mesmo a agradecer, irmãos. Na verdade, agradeço a paciência de vocês, de terem suportado todos, muito material, entendeu? De ter estado, mesmo no calorzão aqui, nesse horário. Agradeço demais, porque quem ensina aprende, entendeu? Então, para mim é um prazer falar, entendeu? E Deus... E a gente sabe que é Deus que nos capacita, né? Alguns sabem aqui da minha história, então eu sou uma pessoa que tenho incapacidades reais, entendeu? Mas Deus nos capacita, é Deus que faz a obra. Eu quero que vocês tenham isso na sua mente, porque você pode pensar assim, vem um desafio na sua frente e você dizer assim, não, mas eu, igual Moisés, né? Mas eu, entendeu? Igual Pedro, que era um indouto, analfabeto, certo? E pregou numa pregação, converteu 5 mil pessoas, na outra 3 mil pessoas. Então, assim, Deus nos capacita, irmãos, certo? Eu sou uma pessoa que seria improvável até de estar aqui ensinando, mas quem faz a obra é Deus. E é tão bom, a gente sente uma satisfação enorme em servir. Então, não tenham medo. Se você sentir, se não tiver ninguém para fazer, faça, porque quem vai te usar é Deus, as palavras serão dele, será de acordo com a vontade dele, entendeu? Põe os joelhos no chão, entendeu? E sirva com alegria. Vai, Deus vai nos capacitar. O Espírito Santo nos capacita. Muito obrigada, porque eu aprendi mais ainda, entendeu? Com vocês. Teve ótimos feedbacks aqui, certo? E quando a gente ensina, a gente aprende. Então, quando a gente discipula, nós nos discipulamos também. Então, que sirva todo esse conteúdo seja melhor para que você também possa fazer discípulos. Certo? Então, essa é a minha fala e meu agradecimento a todos. A Joyce escreveu, muito grata pelo curso, por poder estar em comunhão com você, mesmo dessa forma remota. Grata a Deus pela vida da Cris e por ela partilhar seus conhecimentos conosco. Obrigada, Joyce, pelas suas palavras. Meninas, eu quero orar antes, vou pedir para a Kenny orar. Não sai ninguém da sala depois da oração, porque eu quero fazer um print, tá bom? Aí, se você está descabelada, corre, ajeita esse cabelo, essa cafuringa, e liga a câmera. Para a gente fazer uma foto bem bonitinha, para a gente colocar nas nossas redes e no nosso grupo, tá bom? Kênia, você ora para a gente, minha amiga? Abre seu áudio. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor falou conosco através da Cris, através desses ensinamentos que foram ministrados durante todas essas semanas. Nós te agradecemos também, Senhor, pela vida da Adriane, que tão prontamente, Senhor, auxiliou também nesse curso, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelos ensinamentos que nós recebemos
E clamamos a Ti, Senhor, que a partir de agora, Pai, nós possamos colocar em prática, Senhor, Amém. tudo que nós aprendemos aqui, Senhor. Que não fique só no papel, mas que fique nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém. Senhor, essa palavra de hoje nos dá, Senhor, um temor maior, Pai. Nos dá, Senhor, um aperto no peito, porque nós lembramos de todos aqueles que precisam te conhecer, que precisam, Senhor, que a mente deles, o coração, a visão deles sejam abertas, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, poderosamente para estar levando a Tua palavra a essas pessoas, ó Deus. Deus, abençoa a Cris, Senhor, em todas as necessidades dela. Abençoa, Senhor, o lar, abençoa a vida emocional, a saúde, ó Deus. Abençoa, Pai, o trabalho dela. Assim como também eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre a Adriane, Pai. E desde já, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor irá fazer na vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Eu quero falar uma coisa também. Não valeu, porque não teve Kahoot. E não valeu, porque você ainda não respondeu quando vai ser o nível 2 desse curso. Então, a gente vai te dar um tempo até janeiro, tá? Em fevereiro, nós estaremos todas aqui prontas para o segundo nível. Beleza? Nível 2. O nível 2 é assim, Nível 7 dois. encontros e um tema. 7 encontros com o mesmo tema. 7 contos o mesmo tema, todinho. Tá certo. Cadê Eliana? Cadê Flávia? Cadê Joyce? Eu vou parar de gravar aqui para a gente